Então, olha aqui, essa daqui é a primeira hipótese, é a mais primitiva, é a hipótese pré-silábica. Quando ela está na hipótese pré-silábica, às vezes ela desenha, né? Então, aqui a palavra que eu vou... Opa, perdão. A palavra que eu vou falar, que vai servir de exemplo pra gente, é pirulito, tá? Então, aqui ela desenha. Aqui ela escreve, e ela escreve de qualquer jeito. A gente diz que parece... São tudo rabiscos, né? Que, na verdade, ela tem ideias a respeito. Quando a criança escreve assim, feito uma cobrinha, é porque ela só vê as pessoas escrevendo com letra cursiva. Então, ela acha que é uma cobrinha comprida. Quando ela já começa a ver números, porque a gente vê escritos que tem números e tem letras... E aí elas misturam tudo. Aqui é uma tentativa de F, ó. Vocês já viram criança fazer assim? É muito bonitinho. E elas estão tentando aprender. Se ninguém ajuda, se ninguém explica, para elas vai continuar assim. Aqui eu sempre dou esse exemplo, que é o Fábio. O Fábio, ele só sabe escrever o nome dele. Então, o que ele faz? Na hora que você pede para ele escrever pirulito, ele muda a ordem das letras do nome, porque ele acha que ele só conhece essas letras. Então, ele sabe que se ele colocar na ordem do nome dele, vai estar escrito Fábio. Agora, se ele modificar, ele pode escrever tudo que ele quiser. E aqui é uma criança que tem conhecimento de todas as letras. É capaz até dela falar ela A, Z, R, M, B, O, I, mas não sabe escrever alfabeticamente, né? Então, ela vai colocando as letras que ela sabe. É muito comum, às vezes, a criança escrever alguma coisa, você fala, lê então, e ela começa A, Z, R, M... A professora, nesse caso, ela tem que fazer a intervenção e falar assim, não, mas eu não estou pedindo para você falar as letras, eu quero saber o que você escreveu. Então, aí ajuda bastante. Esse traço que tem embaixo é a marcação da leitura da criança, porque toda vez que a gente pede para a criança escrever, ela tem que apontar. Depois que ela escreveu do jeito dela, a gente não pode falar, ai, tá errado, não é assim, nossa, o que você está fazendo? Não, não é para fazer isso. Então, cada vez que ela escreve, você tem que pedir para ela assim, agora lê apontando com o dedinho. Eu pedi para escrever pirulito. Então, leia pirulito aí que você escreveu, apontando com o seu dedinho. Então, ela vai apontar com o dedo. Nessa hipótese aqui, ela passa o dedinho aqui embaixo da palavra inteira, do começo até o fim. Por isso que a professora faz essa seta aí embaixo, para entender qual foi a leitura dela. Então, muito grosseiramente eu vou dizer para vocês que quando ela faz essa leitura a gente chama de leitura global. Ela começa no início da palavra e vai até o fim. Quando ela faz essa leitura é porque ela está na hipótese pré-silábica. É claro que não é só isso, tá? Eu tô falando isso porque é para os pais, eu não vou dar nenhuma explicação mais teórica, ok? Então, essa é a pré-silábica. Depois dessa hipótese, é uma sequência mesmo, que eles vão passando de uma hipótese para outra, de acordo com os estímulos que tem, as coisas que vêm escritas. Por isso que aqueles jogos que eu falei são muito interessantes, que fazem eles mudarem esses pensamentos que eles têm sobre a escrita. E cantar, brincar de parlenda também, o canto e a parlenda, ela tem uma cadência falada, né? E essa cadência faz com que elas repensem o que é que está saindo da boca delas, o que é isso que elas estão fazendo, né? O que elas estão falando. Existe uma cadência, não pode ser de qualquer jeito jogado no papel. E aí, aqui elas não descobriram nem o som das letras e nada. Mas quando a gente canta e brinca e fala, elas passam para outra hipótese, que é a hipótese silábica. Nessa hipótese silábica, ela já não lê de uma maneira global. Vocês estão vendo que tem aqui uns risquinhos embaixo, né? É porque aqui é pirulito a palavra. Então, a criança que não conhece letras, ela escreve, ela conta até no dedinho, ela fala pirulito. Ela conta no dedinho. Naquele vídeo que eu falei para vocês assistirem, tem o Ricardo no vídeo, ele conta no dedinho antes de colocar as letras no papel. Então, ele pode não conhecer letras, ele pode misturar letras e números. O Fábio pode usar só as letras do nome. Quem conhece todas as letras pode misturar as letras, mas você sabe que é 4, porque é pirulito. São 4 sons. Como eles não identificam o som e qual é a letra, eles colocam qualquer letra, qualquer símbolo. Só que na hora que você pede para eles leem pirulito. Pirulito. Para eles é assim,
pirulito. Isso é uma hipótese que eles estão e que vai passar por isso. Então, essa hipótese aqui ainda a gente chama de hipótese silábica sem valor sonoro, né? É hipótese silábica sem valor sonoro. Por quê? Porque não tem nenhuma letra que tenha o som das sílabas, tá? Dentro dessa mesma hipótese, tem criança que já começa a identificar a letra. E por isso que trabalhar com os nomes é legal. Porque daí ela fala pi, é o pi da Pietra. Tô escutando o. Piruli, da Lídia. Pirulito, acaba com u. Não pode falar que tá errado. Ninguém fala pirulito, só no sul. No sul, as crianças, quando começam a escrever, elas escrevem ela põe o o no final, porque eles falam pirulito. Eles falam leite. Eles terminam com i. A gente não, a gente fala leite aqui em São Paulo, né? Então, dependendo do lugar, elas vão escrever o que elas escutam, na verdade. E neste momento não é para corrigir, não é o momento adequado para isso. O erro não se fixa. Se a gente fixasse o erro, já imaginou quantas coisas a gente ainda erraria e não consertaria? Né? Então, assim, não é para achar que isso vai ficar para sempre. Ela não vai ficar assim, ela vai passar. É só uma fase necessária. O Piaget diz que esses são erros construtivos necessários para aprender e passar para a próxima aprendizagem, tá bom? Para o próximo conhecimento, para chegar ao conhecimento. Então, aqui, elas vão escrever, cada uma escreve de um jeito, de acordo com o que ela está relacionando este som, né? Então, aí, na hora de ler, tem que ler apontando com o dedinho. Então, ela vai ler pirulito, 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 pirulito. Olha quantas escritas diferentes dentro da mesma palavra e nenhuma delas está errada. Elas estão certas de acordo com o que elas estão pensando, com a lógica delas no momento. Então, aqui, elas estão escrevendo na hipótese silábica com valor sonoro. Por que que aqui é com e aqui é sem? Porque aqui não tem nenhuma letra que faça parte do som desta sílaba. Mas aqui já tem, ó, pi, tem i no pi, ru, tem u no ru, i, tem i no li, e tu, tem u no tu, se ela fala pirulitu. Aqui também, ó, tem p no pi, tem u no ru, tem l no li, tem o no to, tem, e aqui também, se vocês checarem. Tá ok? Então, essa é a segunda hipótese. E ela chega nessa hipótese quando a gente brinca de lá em cima do piano tem um copo de veneno. Vocês veem a cadência que a gente fala? É uma cadência diferente até da cadência que a gente fala. A gente é meio cantada, né? E elas vão percebendo que dá para pensar em cada parte do que a gente fala. Que existem partes e que essas partes podem ser representadas com qualquer símbolo. E quando a gente já sabe o som, já começa a identificar o som, porque a gente relaciona com o nome dos amigos, dos irmãos, dos pais, a gente já fala, eu estou escutando o pi de Pietra, eu estou escutando o to do Tomás, eu estou escutando o li da Lídia, tá? Isso, a grosso modo, novamente, eu estou explicando para vocês pais. A próxima hipótese é a hipótese silábica alfabética. Por que ela é silábica alfabética? Porque a criança, ela alterna dentro da escrita das palavras entre a hipótese silábica lá atrás, que a gente viu, e a alfabética que está à frente, que é como a gente já escreve, né? Normalmente, alfabeticamente. Então, aqui, ó, ela já começa a escutar mais letras e vai acrescentando letras na escrita dela. Então, aqui, que era o P sozinho, ela já escuta pi, mas eu estou escutando o pi de Pietra, que é diferente do pá do Paulo. É a mesma letra, mas, ó, pi tem i. E aí ela acrescenta um i. Na hora de ler, ela faz assim, ó, pi, porque ela precisa das duas. Ela não tá sabendo o que é sílaba, ela tá escutando os sons. Pi, ru, li, to. Aqui ela escutou duas letras, aqui ela ainda não identifica quais são as letras que estão juntas. Não tem problema, mas ela já deu um passo adiante, ó. Ela já não tá escrevendo mais como ela estava escrevendo antes. Então, aqui ela fala pi, tô escutando i. Ru, tô escutando u. Li, da Lídia. Li, mas tô escutando i também, vou pôr junto. Então, na hora de ler, ela faz li, to, do Tomás. To, mas acaba com o. Então, eu preciso do o também. To. Então, na hora de ler, ela lê pi, ru, li, to.
Será que vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou explicando? Então, olha, isso já existia, esse tipo de escrita já existia quando eu, que sou bem mais velha, estava na escola. E as professoras nessa época, elas falavam assim, ah, menina, tá com fome, tá comendo letra. Ou então falavam, ih, tá esquecendo letra. Não, gente, isso foi descoberto que não tá nem com fome, não tá comendo letra, nem tá esquecendo. Porque ela não tá andando de trás para frente, ela não tá vindo da hipótese alfabética e deixando de se alfabetizar. Se ela tivesse vindo já do perfeito, ela estava ficando imperfeita. Mas ela vem daquela hipótese anterior, lembra? Dessa daqui, ó. Então ela escrevia uma letra para cada sílaba. Agora nessa, ela tá acrescentando mais uma, ó. Entenderam? Então, aqui é muito contrário do que está esquecendo letras ou está comendo letras. Não, ela está acrescentando a hipótese que ela tinha anteriormente, tá certo? E a última hipótese é a hipótese alfabética. Hipótese alfabética não quer dizer que a ortografia esteja correta. Ela pode falar perolito, ela pode falar pirulito e vai chegar no pirulito. Então, quando ela chega nessa hipótese aqui alfabética, aí é que a professora vai começar a trabalhar com as questões de ortografia, gramática, pontuação. Aí que ela vai começar com isso. E aí tem atividades muito boas para fazer com que ela reflita a respeito das questões ortográficas, gramática, enfim, tá? As regras gramaticais e tal. Então, o que eu quero que vocês entendam é assim, é que é muito legal ver as crianças escreverem desse jeito. Então, eu faço um desafio para vocês. Se vocês têm filhos em idade alfabética, vocês podem pedir para ele, se vocês têm filho em idade de processo, que está no processo de alfabetização, a criança está pequena, viu? De 3, 4 anos, você pode pedir para ela escrever em casa. Então você pede para ela escrever mais coisas que ela goste, não é, sabe, falar coisas que ela nem conhece, tipo zabumba, sabe, se ela nunca viu, não faz sentido. Então você pode fazer assim, olha, faz uma lista que eu vou comprar no supermercado 3 doces que você queira. E aí você fala assim, olha, você quer chocolate? Ah, então tá, escreve chocolate aí que é para eu não escrever. Tudo que ela escreve tem que fazer sentido, senão ela não vai se interessar em escrever direito. Então, aí você pede para ela fazer uma lista e depois compra de verdade, hein? Não vale mentir. E aí você pede para ela fazer uma lista e cada palavra que ela escrever, você fala, agora lê apontando com o dedinho aí essa palavra que você escreveu. E aí você marca embaixo do jeito que estava marcado nessas apresentações que eu fiz. E depois, fala para mim, escreve aqui embaixo, qual é a hipótese que o seu filho está. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que isso incentive vocês a procurar saber um pouco mais sobre essa maravilha que é a teoria de Emília Ferreiro, que se chama Psicogênese da Língua Escrita, é a construção da escrita por crianças e adultos analfabetos, ok? Gente, isso é grosseiro modo, tem muita coisa por trás disso, para a professora eu explico muito mais, mas para os pais eu acho que isso é só o suficiente para despertar o amor, que é o que eu tenho por isso. Tá bom? Beijo grande para vocês, espero ter ajudado.